Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre a pilha de Daniel. Assunto aí referente à semana 3 do PET 7. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido você a fazer parte do meu time. Ative o sininho, assim saberá quando tem novidades no canal. Vamos ajudar mais pessoas? Comente o vídeo, comente sua gratidão, compartilhe o vídeo com seus colegas e amigos. E não esqueça de curtir o vídeo, pode ser agora ou no final. Bom, para o melhor entendimento, assista a playlist sobre oxidação, determinação do NOx, as reações de óxido-redução, o balanceamento das reações de óxido-redução, que são assuntos pré-requisitos para você compreender o estudo da pilha de Daniel, que é o tema da nossa aula 4. Objetivos: reconhecer as transformações que envolvem a produção de energia e entender o funcionamento da pilha de Daniel. Conceitos básicos sobre a pilha de Daniel. Então, você deverá saber sobre oxidação, redução, oxidante, redutor, balanceamento das reações de óxido-redução. Vamos então a um experimento. Mergulhe parcialmente uma chapa de zinco de cor cinza numa solução aquosa de sulfato de cobre durante uns 15 ou 20 minutos. Ao retirar a chapa de zinco, você notará que a parte que ficou mergulhada na solução estará recoberta por um material avermelhado, que é o cobre metálico. Você pode ver a imagem 3. O que aconteceu nessa experiência? Bom, houve simplesmente uma reação de deslocamento, que é também uma reação de óxido-redução. Nós temos o zinco, que é o metal da chapa, o sulfato de cobre, que está presente na solução, o sulfato de zinco, que foi formado durante a reação e fica na própria solução, e o metal vermelho, que é o cobre, que adere à chapa de zinco. Vamos explicar mais detalhadamente o que ocorreu usando a pilha de Daniel. Para isso, vamos refletir um pouco. A química contribui com alguns fenômenos relacionados com a energia elétrica. Os metais que fazem parte de uma reação de óxido-redução têm uma tendência de ceder ou receber elétrons, por isso uns são mais reativos que outros. Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, que é determinado por E, medido em volts. As reações químicas produzindo corrente elétrica são exemplos, pilhas e baterias. A corrente elétrica produzindo reação química, exemplo, eletrólise. Nós vamos então estudar sobre a pilha de Daniel, que é uma reação química que produz corrente elétrica. Vamos lá? Vamos então ao entendimento da pilha de Daniel. Essa pilha ela se baseia na seguinte reação, que é a equação de deslocamento e também óxido-redução que vimos no experimento anteriormente. Então, ela pode ser simplificada, ou seja, nós eliminamos aqui da equação o SO4 para ficar fácil o entendimento. Então, percebe que o que sobrou da primeira equação é o que está na segunda, que ela está somente na forma iônica. Então, a pilha de Daniel, o que ele concluiu com o seu experimento? Ele percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre por um fio condutor externo e que este movimento produzia, então, uma corrente elétrica. Então, essa foi a conclusão do Daniel com seus estudos, né? Por isso a pilha levou o nome aí de pilha de Daniel. Ela está representada de uma forma simplificada nessa imagem, onde nós temos o anodo, o fluxo de elétrons para o catodo. Bom, então, vamos entender o que ocorre detalhadamente na pilha de Daniel. Essa última equação, que é a equação iônica, ela pode ainda ser subdividida em duas etapas. Que é a primeira, o zinco, formando o cátion de zinco Zn2 mais 2 e elétrons, que é a semi-reação de oxidação.
ou também semi-reação do redutor. E a semi-reação do cobre, que é os íons cobre, mais elétrons, formando cobre metálico, que é a semi-reação de redução ou semi-reação do oxidante. É fácil perceber que somando essas duas semi-reações e cancelando os elétrons, esse cancelamento ele é indispensável. Por quê? Pois corresponde ao próprio balanceamento da equação. Então, voltaremos à equação primitiva. Observe, cancelando dois elétrons, chegamos, somamos aí as semi-reações e cancelando esses elétrons, nós chegamos ali na equação primitiva. Observe. Nessa reação, o metal zinco, que é o Zn, sofre oxidação, pois perde dois elétrons para o cátion cobre. E este, por sua vez, recebe esses dois elétrons, sofrendo redução. É muito importante notar que a reação, essa reação dada, que é a última reação que está escrita aqui embaixo, ela é espontânea, ou seja, a reação Zn mais cátion de cobre, formando o cobre metálico mais o cátion de zinco, é uma reação espontânea, ou seja, ela produz corrente elétrica. E a reação, enquanto que a reação inversa ela não ocorre, porque ela é uma eletrólise, né? O inverso de uma reação de equação de pilha é uma eletrólise. Então, generalizando, nós podemos dizer que em certos metais tem tendência em ceder elétrons, enquanto outros têm tendência em receber elétrons. Essa observação é muito importante para você entender o estudo das pilhas. A montagem esquemática da pilha de Daniel. Se pudermos fazer com que o zinco ceda elétrons aos cátions de cobre através de um fio externo, teremos construído uma pilha, a chamada pilha de Daniel. E como é feito isso? Você deve estar aí se perguntando. Bom, observe o desenho. Nós temos duas semicelas, a semicela da esquerda, a semicela da direita. Na semicela da esquerda, representa a reação Zn, formando Zn2+, mais dois elétrons, que é a chamada semi-reação do zinco, que fornece os elétrons que irão transitar pelo fio externo, que no caso aqui está representado ligado do zinco ao cobre, irão transitar por esse fio externo em direção à chapa de cobre. Na semicela da direita, nós temos a representação da reação do cobre recebendo elétrons. Se o fluxo de elétrons está da esquerda para a direita, então o cobre vai ser o polo positivo, ou seja, aquele que vai receber os elétrons. Então, ele captura esses elétrons que estão chegando pelo fio externo. Ligado às duas semicelas, tem a ponte salina. Observe que a ponte salina, ela liga as duas semicelas. É por onde ocorre o fluxo dos íons, que são atraídos por forças elétricas. O fluxo dos elétrons passa pelo fio externo, saindo da chapa de zinco, que é o polo negativo, então o zinco é o polo negativo, para a chapa de cobre, que é o polo positivo da pilha. Todas essas explicações vamos observar no funcionamento da pilha de Daniel. Vamos lá? Funcionamento da pilha de Daniel. Após um certo tempo, nós podemos observar da semicela de zinco começa a haver excesso de íons positivos, que é os íons Zn2+, produzidos pela reação de oxidação, que é a reação, semi-reação Zn0, produzindo cátion de zinco mais dois elétrons. Na solução à direita, que é a semicela de cobre, começa a haver excesso de íons negativos, que são os ânions sulfatos, provenientes da descarga dos íons cobre 2+. Em consequência, para estabelecer o indispensável equilíbrio elétrico, começa o trânsito de íons Zn+2 para a direita e de íons sulfato para a esquerda, através da ponte salina.
Esse movimento de íons representa a corrente elétrica dentro da solução. Com isso, fecha-se o circuito elétrico, tendo-se os elétrons circulando através do fio externo e dos eletrodos, e os íons circulando através das soluções. Ao final, notamos que a chapa de zinco foi corroída, a solução de sulfato de cobre ficou mais diluída, a solução de sulfato de zinco ficou mais concentrada, a massa do eletrodo de cobre aumentou, você pode verificar pelo desenho. Tudo isso é uma simples consequência da reação global do funcionamento da pilha de Daniell, que é o Zn mais o sulfato de cobre, formando o cobre mais o sulfato de zinco. A representação da pilha de Daniell. Segundo a IUPAC, a pilha deve ser representada da seguinte forma. Então, do lado esquerdo, nós temos a representação da semi-reação, que ocorre oxidação, que é o polo negativo, e nós chamamos de anodo. É representado no meio com duas barrinhas, que representa a ponte salina, e do lado direito é representado a semi-reação que ocorre da redução, o polo que corresponde ao polo positivo, que também é o cátodo da pilha. Então, aluno, eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Você deixe seu like se você ainda não fez isso, e você também comente a sua gratidão, o que você achou da aula. Qual que é a sua dúvida também, pode registrar no comentário. E vamos ajudar outras pessoas. Compartilhe o vídeo com seus colegas e amigos. E o meu grande abraço para você vai para quem ficou na aula até esse momento. Então, meu grande abraço para você que assistiu a aula até o final. E até a próxima aula. Fique com Deus.